O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para o nosso estudo da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles. Seja bem-vindo a mais esse estudo. O tema hoje é pensamento e o livro é o Autodescobrimento, uma busca interior. Bom, esse tema, gente, ele é fantástico. Fala do pensamento. E eu sempre gosto de frisar que o pensamento é onde começa tudo. É a fonte do nosso processo de evolução. Então, quando nós nos atentarmos que tudo começa pelo pensamento e que o orar e vigiar é para ele, nós vamos estar ótimos. Então, seja bem-vindo todos que estão aqui a mais um estudo e vamos fazer a nossa prece para iniciarmos esse estudo, ok? Então, deixa eu colocar aqui a música para a gente poder fazer a nossa prece e iniciarmos, porque o estudo promete, como sempre. Joana de Ângeles é apoteótica, não é? Então, deixa eu colocar aqui a música, bem mais baixinho, acho que ficou bom da outra vez, né? E vai tocar já para que a gente possa começar. Sempre digo que prece um sorriso. Então vamos dar um sorriso, vamos respirar bem fundo e vamos agradecer a esse Deus maravilhoso, a nossa Casa de Jesus Online, que nos propicia esse estudo e que nós possamos, em contato com essa espiritualidade amiga, nós arejarmos a nossa mente, entrarmos em sintonia com essa espiritualidade maravilhosa, para que o estudo que nós vamos fazer hoje reverbere no nosso dia a dia, no nosso proceder, no nosso comportamento, e que nós possamos, diante da coragem da fé, buscar a nossa plenitude diante do conhecimento de Deus. Então, Senhor, amigos espirituais, Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão, nos abençoe nessa noite. Esparja a luz sobre todos nós, clareando a nossa mente, para que um dia nós possamos sair daqui melhor do que entramos. Que assim seja. Bom, gente, vou desligar aqui a nossa música e nós vamos começar o nosso estudo. E aí, agradeço a todos que chegaram agora, que estão presentes, e aí vamos começar o nosso estudo, não é isso? Então, como eu falei, tema o
pensamento, onde tudo começa. Aí, olha só. O pensamento, gente, ele é a exteriorização da nossa mente. Tem nada a ver com a matéria. A matéria, ela é guiada pelas energias geradas pelo nosso pensamento. Enquanto nós habitamos este corpo aqui, circulando a energia desse ser superior que habita esse corpo, que é o espírito, a gente está alimentando, está energizando essa matéria. Essa matéria sem esse espírito não é nada. E quem faz esse processo é a mente. Lembrando, eu sempre gosto de lembrar isso. O cérebro é a parte material, a mente é a parte espiritual. Então, como nós somos espírito, perispírito e matéria, o perispírito fazendo a união do espírito, levando as informações dele para a matéria, que a gente possa verbalizar, para que a gente possa utilizar os periféricos da matéria para poder trazer o que o nosso espírito dita para nós, diante das situações, diante dessa vivência em sociedade. Então, o espírito se comunica com a matéria através do perispírito. E o pensamento, a mente, é que é a parte espiritual que faz com que esse pensamento se comunique com a matéria. Então, o cérebro é o órgão material e a mente é o órgão espiritual que se comunica com a matéria, fazendo que essa matéria fique, se vitalize, como a gente aprendeu na aula passada. A Joana, ela começa o estudo dela falando que tem muitos cientistas que falam que o cérebro é a exteriorização de tudo. Na realidade, o cérebro é matéria, certo? Quem faz tudo isso é a mente. Quando nós desencarnarmos, o cérebro, a parte material, vai perder essa vitalidade que o espírito dá através da mente. Então, o pensamento é a exteriorização da mente. Quando nós pensamos, é exteriorizado pela mente, que independe da matéria, por sua vez, é originada do espírito. Foi o que eu expliquei aqui no início, isso falado pela Joana. Então, de modo que a gente entenda, que fique bem claro para a gente no nosso estudo de hoje, que o pensamento não procede do cérebro, ele é a parte material, que é alimentada pela mente. Pensamento tem a função, o cérebro tem a função orgânica de exteriorizar para fora o que está na nossa mente. Então, o que acontece? O cérebro ele tem a função orgânica de registrar e, vestindo de palavras, externá-lo para a sociedade, as pessoas que estão à nossa volta. Lembrando que o nosso processo de evolução ele acontece pelo processo de relação. Então, gente, eu gosto muito de trazer esse slide aqui, essa figura. Tudo nasce no pensamento, tudo começa e termina nele. O pensamento é a manifestação do anseio do ser espiritual que habita esse corpo. Não é uma elaboração cerebral do corpo. Não é orgânico. Ele é fluídico. Mente fluídica, cérebro orgânico, material. Então, tudo nasce no pensamento. Sempre que a gente lembra, né? Pensamento gera comportamento, gera sentimento, o sentimento gera comportamento e o comportamento gera a ação.
Então, a gente precisa treinar esse pensamento. O dia que nós aprendermos a treinar o pensamento, a gente vai dar um salto no nosso processo evolutivo, foi o tema da semana passada. Então, treinar a mente é buscar pensar positivamente em todas as situações. Por mais complicada que seja a situação, a gente sempre tem que dizer assim. Eu sempre digo para mim, vai dar certo. Às vezes, quando eu estou preocupada com alguma coisa nova que vai acontecer e tudo, eu digo, vai dar certo. Medo do novo todos nós temos. Faz parte do nosso processo, nosso mecanismo de segurança termos medo. Já estudamos isso em outros livros. Mas a gente precisa vencer esse medo. E o pensamento treinado positivamente faz com que a gente vença o medo. Então, nós precisamos ter o pensamento positivo, por mais crítica que as situações possam estar. Principalmente nos nossos momentos de aflição, sofrimento, problemas que a gente estudou na semana passada. Então, lembrar, o pensamento independe do cérebro. Cérebro é máquina, mente é espírito. Um é fluídico e outro é material. Lembrando que no universo só existem dois princípios, material e espiritual. Ok? Então, vamos lá? Olha só, gente. O espírito é que possui a faculdade mental, que é expressa no pensamento. E lembrando que essa vitalidade que essa matéria tem hoje, porque estamos encarnados, ela vem da energia dos nossos pensamentos. Então, o que acontece conosco? A nossa mente, ela é tanto um emissor, hoje, a ambiência que eu formo, a ambiência que vocês formam, é derivado dessa energia que alimenta a vida orgânica. A orgânica não mais existindo, vai continuar o pensamento, vai continuar a mente. Porque a mente é o espírito imortal. Então, as ondas mentais que nós emitimos enquanto estamos encarnados, que faz com que se movimente a energia que atrai e que repele coisas, é a somatória de tudo que pensamos, é derivada do nosso espírito. Então, o cérebro, ele é um aparelho tanto emissor quanto receptor das ondas eletromagnéticas geradas pela mente, pelo espírito, através da mente, que é a parte fluídica, é o veículo fluídico dessas sensações, desta energia. Então, o cérebro ele emite e recebe. Então, dependendo dessa vibração, a gente atrai e repele. A gente tanto influencia os outros, como somos influenciados pelos outros também, dependendo da nossa condição mental naquele momento. Quando a gente deixa o nosso pensamento solto, nós somos influenciados. Quando a gente tem um objetivo nesse pensamento, quando a gente imprime a vontade, tem lá no nosso evangelho, né? Pensamento e vontade, a gente influencia. Então, a gente não pode deixar o pensamento solto, a gente tem que estar toda hora orando e vigiando. Não é os outros, é os nossos pensamentos. Aí vocês dizem assim, a gente sempre diz isso, mas a gente precisa internalizar isso. Certo? Então, por isso que nós somos influenciados, muitas vezes, e muitas vezes influenciamos. Aí a necessidade de mantermos os nossos pensamentos com boas vibrações, para a gente atrair espíritos com o mesmo teor, pessoas com o mesmo teor.
E é importantíssimo nós pensarmos bem, ok? Nós já estudamos pensamentos em outros livros da Joana. A Joana sempre traz, mas cada livro, ela traz de uma forma, ela conta uma história, ela deixa um recado para que a gente possa aprender a lidar com o pensamento, que ele é um princípio de tudo. Então, ela conta a história da ciência ao longo do processo de desenvolvimento do pensamento. Então, ela diz que o pensamento ele passou por várias fases. E aí, o que acontece? Ele chegou na natureza egocêntrica. Lembra que nós vimos lá quando ganhamos a condição de seres hominais, né? Nós vimos lá do animal, que tinha um princípio inteligente. Quando a gente chega na natureza egocêntrica, é quando nós ganhamos a condição de estar no reino hominal. É animal, mas com o ganho da razão, nós estamos no processo hominal, animal racional. Então, quando a gente desenvolve essa natureza egocêntrica? Quando ganhamos a razão, e essa razão ainda está mais por instinto, e a gente centraliza, a gente caracteriza toda a nossa ambição em ser o centro das atenções. O egocêntrico, exacerbado, só pensa nele. Ele é o centro de tudo. Que, na realidade, o centro de tudo é Deus. Não somos nós, somos as suas criaturas. Aí a gente começa a fazer as coisas girarem em torno de nós mesmos, em detrimento da maioria, da coletividade. Aí, nisso, o ego se dilata, se exacerba, e a gente faz que nem criança, acha que o mundo gira em torno de nós. Então, o professor Miri Lopes, que é um estudioso, ele foi falando de todo esse desenvolvimento do pensamento. Mas mesmo na fase hominal, a gente aprendeu na aula passada que nós estamos na nossa infância espiritual. Então, realmente, nós não estamos no nosso processo pleno ainda. E o ego, ele ganha uma preponderância muito grande. E a gente achar que tudo tem que girar em torno de nós. E aí a gente descumpre a lei maior, a lei de Deus, que nos remete a fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse com a gente. Mas aí, como a gente não faz, por causa desse ego exacerbado, o que acontece conosco? Nos endividamos com a lei maior. Mas vamos voltar ao entendimento do pensamento, da sua consistência. Então, o pensamento, na nossa mente, ele plasma formas. Toda vez que eu estou aqui pensando, eu vou sair, eu vou fazer isso e tal, eu estou fazendo uma historinha na minha cabeça. E como é energia, a gente plasma o que a gente pensa. O que é plasmar, Aline? A gente faz o nosso hoje e o nosso amanhã com o pensamento. As criações mentais utilizam-se de uma matéria fluídica, ou chamada de matéria astral. Então, de acordo com a característica, a natureza, a característica do nosso pensamento, a gente compõe fluídica primeiro, para depois compor toda aquela historinha do que nós vamos fazer na matéria. A gente primeiro faz na mente. Quando a gente já faz na mente, a gente já criou. Mas quem diz, eu vou pensar isso aqui, mas ninguém vai saber. Nós já estamos criando dentro, estamos jogando para o nosso organismo, se forem coisas boas, nós estamos jogando, mesmo não tendo ainda executado fora,
né, com os mecanismos da matéria, periféricos da matéria, nós já estamos vivendo lá na nossa mente, já está gerando uma emoção, já está gerando um comportamento, já está jogando ácidos no nosso organismo, bons ou ruins, que podem deteriorar a nossa saúde. Então, de acordo com a natureza do nosso pensamento, nós já estamos, quando pensamos, nós já estamos criando isso. Essas formas, pensamentos, que daí é um passo para a gente desenvolvê-la materialmente, porque tudo começa no pensamento. A gente falou lá passada, né, que a própria doença, ela começa no pensamento. E nós temos que nos atentar a isso. Então, as formas, pensamentos, que são aquilo que a gente programa na nossa mente, a gente já faz, amanhã eu vou sair, aí você já faz todo o processo, vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa, vou encontrar fulano, vou encontrar ciclano, eu vou falar, não vou falar. Então, a gente já vai criando toda um enredo, que é chamado de formas, pensamentos. A mente já age, ele diz assim, olha, através da ação da mente sobre as energias mais sutis, criando formas que correspondem à natureza do pensamento gerado. Então, quer dizer, o nosso exato vai chegar aqui para a gente falar no nosso comportamento, para a gente agir, já vai chegar aquilo que nós já elaboramos lá nas nossas formas, pensamentos. Então, a nossa força energética plasmada está de acordo com a energia direcionada. Se eu penso positivo, o que essas formas, pensamentos, quando se concretizarem, vai ter? Coisas boas. Meu comportamento, minha ação vai ser o quê? Boa. Porque eu pensei bem, tive bons sentimentos, tive bons comportamentos e agi de acordo com esses bons sentimentos. Mas a mesma coisa ocorre para o outro lado. Energia energética plasmada de acordo com a energia direcionada. Pensamento negativo gera sentimento ruim, gera um comportamento ruim, uma ação ruim. Então, a gente diz, tá aqui só no meu pensamento. Gente, quando eu estou elaborando essas formas, pensamentos, eu já estou atraindo, eu já estou recebendo, pelo processo da sintonia, todos que estão na mesma sintonia daquele pensamento. Então, eu já estou recebendo energia de outros seres, encarnados e desencarnados, pelo processo de pensar igual, para o bom e para o ruim. E eu já estou imprimindo esse pensamento lá para frente. Essa história de, só está no meu pensamento, gente, não está só no meu pensamento. Toda vez que eu penso, eu já jogo um campo magnético ao redor da minha matéria, que atrai e que influencia e que atrai, que recebe. É um processo de via de mão dupla. A gente tem que atentar para esse processo. E, às vezes, a gente não atenta. Por isso que, às vezes, a gente vai para alguns lugares, vem de lá cansado, absorveu muito pensamento negativo, porque você estava com pensamento negativo. E, às vezes, você vem dos lugares cheio de energia, porque pensou bem e atraiu pensamentos positivos no mesmo teor, processo de sintonia. Então, a visão espírita do pensamento, ela é de grande importância para a gente. Então, a mente plasma no cérebro a ideia que vai fazer com que a gente se comporte como aquilo. Então, através desse processo de multi-reencarnações, a gente vai evoluindo o ser espiritual. A gente aprendeu na aula passada que os problemas que ocorrem na nossa vida, eles são uma oportunidade de melhoria. Então, quando chega hoje, o que eu imprimi da vida passada para poder evoluir nesta, tudo que eu disse não, tudo que eu disse não e que eu tinha que dizer sim, ou vice-versa, vai me aparecer novamente, para que eu possa evoluir. Então, desde o processo do simples ignorante,
tudo se manifestou com o pensamento, que vai crescendo a partir do momento que eu vou crescendo espiritualmente. Então, até eu vim do simples ignorante para a animalidade, que é esse gráfico que eu estou mostrando aqui, o processo de evolução espiritual, eu vou passar por vários estágios onde o pensamento é preponderante para que eu chegue na angelitude. Eu preciso desenvolver todas as minhas potencialidades. Por isso que a gente encarna e reencarna. Então, todas essas potencialidades que o texto da Joana nos fala, está dentro de nós, porque somos filhos de Deus. Nascemos pelo amor, para amar, e por amor que ele nos deu a oportunidade de reencarnar várias vezes até evoluirmos. Nenhuma ovelha se perderá, a gente sempre tem que lembrar disso. Nós precisamos desenvolver nossas potencialidades que estão intrínsecas dentro da gente por termos um Pai chamado Deus, a inteligência suprema de todas as coisas. Então, está lá fixado, lá nos painéis sutis do nosso espírito, do eu superior, a nossa constituição energética, que precisa ser lapidada para espelharmos Deus dentro de nós, que é o nosso Pai. E nesse processo, eu gosto de trazer esse quadro de evolução, porque depois de sucessivas encarnações, nunca a gente retroage, o que a gente já aprendeu, já aprendeu. Essa progressão ela vai a partir do ponto aonde eu consegui a minha melhoria e as outras que eu preciso, que vem da animalidade, que é a influência da matéria, a influência de causa e efeito, a ignorância, a irresponsabilidade, o instinto, o empirismo, aonde eu estou desenvolvendo a minha capacidade através dos erros e dos acertos. O processo evolutivo se torna esse processo de erros e acertos, aonde eu preciso, o que eu errei, eu preciso acertar. Por isso que eu venho de novo. Para a espiritualidade, nesse processo de, poxa, eu errei aqui, eu vou me recuperar ali. Aí a gente começa a perceber a espiritualidade à volta de nós, a influência da lei de amor, o conhecimento, que é o que nós estamos tendo agora, a responsabilidade, a sabedoria, a criação da razão, pesando todos os nossos, as nossas escolhas. Aí a gente vai se desenvolvendo entre erros e acertos. Então, o que acontece conosco? A gente precisa entender esse processo do pensamento, para que a gente possa aproveitar a oportunidade, utilizar o pensamento ao nosso favor, para ganharmos a condição de, enquanto estamos encarnados, tirarmos o melhor proveito desse processo para trocar vícios por virtudes e dar tchau para o sofrimento. Quando a gente começar a se comportar bem, o sofrimento é um efeito do nosso proceder. Não vai mais acontecer. Então, quanto mais cedo nós nos enquadrarmos nesse entendimento e melhorarmos o que pensamos, o sofrimento começa a sair da nossa existência. E cada vez mais, porque não retrocedemos, certo? Então, olha só, gente. O pensamento filogenético, engraçado esse termo filogenético, que é todo o atavismo, né? Biológico da existência desse ser que somos. Então, esse mecanismo é manipulado pela mente, que programa no cérebro as nossas ações. E que esse cérebro exterioriza o pensamento para a próxima reencarnação. Está lá no perispírito, tudo isso. O perispírito traz essa informação. E aí, quando a gente vai reencarnar, cola em cada célula material, cola uma célula espiritual.
Então, tudo que nós conquistamos, tudo que nós vivemos, vai ser impresso nesse novo corpo. Isso é um fato, tá, gente? Então, o pensamento procede da máquina mental, não da máquina material que é o cérebro. A fim de se fazer entendido no atual estágio da evolução da humanidade. O cérebro, ele é um mecanismo de imprimir no nosso comportamento os anseios do nosso espírito. Então, o pensamento tem um poder gigantesco. E aí, essa figurinha que eu trago, o poder do pensamento, diz assim: o homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Joana de Ângeles. Então, gente, quando a Joana de Ângeles diz o homem fomenta e nutre, e vai exteriorizar o que fomentou e o que nutriu através do comportamento, é ele que diz quem somos. Então, vamos observar mais o que pensamos. Vamos, quando chegar um pensamento que não é legal, vamos rechaçar. Dizer, não quero pensar isso. E coloca uma outra coisa boa. Já falamos em outros livros sobre isso, mas é importantíssimo. O que é rechaçar um pensamento ruim? É não querer pensar ruim. É trocar por um pensamento bom. É buscar mecanismos para isso. Uma boa leitura, uma boa conversação, um bom filme, uma prece. Assistir uma aula do Espiritismo, que gostamos do que o Espiritismo nos diz. Em outro livro, a Joana diz que o pensamento que a gente acolhe, não rechaça, ele é como um cobertor, a gente se aninha dele. E se ele for ruim, a gente está cavando a nossa própria desdita. Mas se ele for bom, a gente tem que realmente fomentá-lo e nutri-lo. O problema, gente, vai o problema da aula passada, né? Problema da evolução. O problema da evolução, com relação ao pensamento, é que, como a Terra é um mundo de provas e expiações, o mal prevalece. E como a mente, ela tanto emite quanto ela recebe, e a gente deixando a nossa mente solta, o inconsciente coletivo, que é a somatória de todos os pensamentos, não é de baixo escalão. É a presença do ego, é a presença da materialidade, da gente querer ser o centro, aonde temos uma lei que nos diz que nós somos iguais, porque somos filhos do mesmo pai. Então, nós precisamos buscar fazer um processo de saber o que fomentar e o que nutrir com relação ao pensamento. Para que a gente não seja vítima desse inconsciente coletivo, onde o mal prevalece, e nós sejamos que sejamos influenciados negativamente. Então, a máquina mental, ela precisa ser arejada, como eu sempre falo. Precisamos entender o processo para melhorar esse processo. Vai chegar um tempo, gente, e existe já isso hoje no processo de sintonia, que a gente não vai precisar de palavras. A gente vai entender tão bem esse processo e essa matéria densa, ela já não vai ser mais tão densa, ela já vai ser uma matéria, quanto mais evoluído nós somos, ela vai ficando mais fluídica para abrigar esse espírito que já está em processo de evolução. Ela não vai precisar de uma matéria densa, que é essa matéria que nós temos aqui orgânica. Que quanto mais fluídica, mais moralidade nós formos ganhando, mais compreensão da vida maior,
da vida espiritual e nos adequarmos a essa vida material, nós vamos começar a, pela essa fluidez, pela essa evolução, a gente não vai precisar de palavras para falar com as pessoas. Vou dar um exemplo. Hoje a gente já tem isso com as pessoas que a gente tem afinidade. Afinidade é moral, que faz a sintonia, a pessoa pensa parecida comigo. Então, toda vez que eu penso na pessoa, ela me liga. Aí a gente diz, gente, foi transmissão de pensamento. Quantas vezes você já usou isso? Sandra, Ilana, Nazaré, Meg. Quantas vezes vocês já perceberam essa sintonia com pessoas que vocês têm afinidade moral, têm laços com ela? A minha mãe dizia para mim, quando eu fazia faculdade ainda, que eu chegava antes de chegar. Ela sempre ficava na cozinha, eu passava, subia a escada para ir para o meu quarto, trocar de roupa para vir almoçar. E ela olhava para mim quando eu chegava, mesmo fisicamente, ela dizia assim, só, tu chegou agora? Tu passou ainda agorinha aqui. Meu pensamento se exteriorizava, que eu já vinha com o pensamento de chegar em casa, e ela percebia isso, pela afinidade que a gente tinha. Abriguei a barriga dela 9 meses, né? Dividimos pensamentos. Então, quantas vezes acontece com os amigos mais chegados que eu tenho, da pessoa me ligar e eu digo, fulano, eu estava pensando em ti. Foi transmissão de pensamento. Com você já deve ter acontecido também. Então, vai chegar a hora que vamos ser com todas as pessoas, que a gente não vai precisar mais verbalizar nada. Por quê? Porque nós vamos nos comunicar telepaticamente. Quanto mais moralizado, mais fluídico essa matéria, mais a facilidade de nós lermos o que o outro pensa. Os espíritos, gente, que não estão encarnados, eles leem os nossos pensamentos. Deus lê o nosso pensamento. E os espíritos também, porque não tem mais esse invólucro pesado aqui. Então, eles acessam direto os nossos pensamentos. Então, a sintonia que vai fazer com que isso aconteça, devido à nossa moralização, melhorando o que a gente pensa, é uma harmonia, uma identidade, uma harmonia vibratória com grau de semelhança similar que a gente emite e irradia essas ondas mentais, essas radiações mentais. E, às vezes, são grupos de pessoas que se juntam para isso. E a gente se junta com encarnado e desencarnado, porque quando eu perco a matéria, eu continuo pensando, eu continuo emitindo energia. Mas tudo isso só acontece hoje aqui na Terra pela afinidade moral. Mas vai chegar um tempo que nós todos vamos estar cientes desse poder do pensamento, que nós vamos fomentar e nutrir bons pensamentos, a nossa matéria vai ficando mais fluida e que a gente vai conseguir se comunicar de uma forma que não precisa de verbalização. Então, a gente precisa disciplinar o que pensamos, edificar esse pensamento, fixar na nossa mente as ideias superiores da vida maior, aonde estão embutidos amor, a arte elevada do bem, da imortalidade, sabermos de onde viemos, o que nós estamos fazendo daqui para onde nós vamos. Tudo isso constitui um objetivo moral da reencarnação. A reencarnação é para isso, nossa melhoria pessoal, que vai nos levar à plenitude. E aí a felicidade vai ser uma conquista, depois de todo esse processo da evolução. Certo? Então, olha só, a energia plasmada que eu gerei antes de eu externalizar, através da vontade, vai ser direcionada.
Então, pensamentos positivos vão encontrar outros pensamentos positivos. Gente, lembrando, é muito importante a gente lembrar. Semelhantes é que se atraem, não são os diferentes. É a lei de sintonia. A gente atrai quem é igual a gente. Quem pensa parecido com a gente. A gente diz, mas eu só atraio gente assim, mas eu não penso mais assim. Mas você tem todo o inconsciente, com energia lá dentro, com sentimentos guardados para reparação. Aí vai encontrar essas pessoas sim. O objetivo moral da reencarnação é amor, é o bem, é pensar no coletivo em detrimento de uma unicidade só, de uma pessoa só. Então, nós precisamos direcionar esses pensamentos, pensar positivo, para que a gente possa ter essa plenitude, essa condição que nos leva ao objetivo moral, que é reencarnar. Gente, quantas pessoas estão querendo reencarnar? Me digam. Quantas pessoas? Eu sempre digo para vocês que a conta do que existe na crosta da Terra, que faz parte do processo vibracional que nós estamos inseridos hoje, no mundo de provas e expiações, que estão à volta da Terra, espíritos que estão à volta da Terra, querendo reencarnar para se quitar com a lei de Deus, que estão no mesmo processo de vibração que a gente. De um encarnado tem 5 desencarnados, de 3 a 5 desencarnados. Isso os livros contam. Então, se nós somos 8 bilhões, multiplica por 3 ou multiplica por 5. É o que tem querendo reencarnar. Aproveitar a oportunidade para que fixe na mente deles ideias superiores. Que o amor seja a regra, não a exceção. Que é onde a gente viva realmente na matéria, sabendo que nós precisamos fazer a bagagem espiritual para o futuro. Interessante todo esse processo. Quando nós pensamos positivo, nós atraímos todos os seres que pensam positivo. Quando nós pensamos em negativo, nós atraímos todos que pensam negativo. Então, nós precisamos pensar melhor, crescer para Deus, amar mais, perdoar mais, ter mais equilíbrio, parar de ser reativo. Foi falado pelas meninas na aula, a Soraya, eu acho que falou isso na aula passada. A reatividade diante do nosso egocentrismo, achando que tudo gira em torno de nós. E não gira, tá? Então, pensar bem é fator de vida. Quando a Joana fala de vida, ela fala da vida maior, que propicia o desenvolvimento, a conquista da vida verdadeira, da vida que Deus, quando nos criou, tem como objetivo, como destinação, né? Objetivo como destinação para todos nós, sermos felizes. Então, nós precisamos criar a consciência de que o nosso pensamento é a base para a nossa evolução, a mudança dele, o trabalho que nós precisamos fazer para ter bons pensamentos. Então, é pelo pensamento que a gente cria laços com outros espíritos, porque são os semelhantes que se atraem. É pelo pensamento que atraímos os que simpatizam com as nossas ideias e inclinações. Não pense mais, é importantíssimo que a gente não pense mais, ninguém está sabendo o que eu estou pensando, aí tu está pensando um monte de besteira, aí tu já está plasmando e já está atraindo espíritos, outros pensamentos, encarnados e desencarnados, com o mesmo teor. Vigiar os nossos pensamentos é a coisa mais importante que nós temos. E o pensamento plasmado pensamento negativo gera, dentro do nosso organismo, ácidos, hormônios que trazem doenças. Então, é importantíssimo
fazermos a nossa faxina mental, para que a gente possa fomentar e nutrir bons pensamentos. Então, o fator da vida é pensar bem. E a conquista desse pensar bem nos faz crescer para a nossa evolução, para aquilo que nós fomos criados, a nossa destinação. Não é interessante esse tema de hoje? Como nós já falamos de pensamentos anteriormente, mas a Joana trouxe um enfoque neste livro para o autodescobrimento, como todo o nosso pensamento se processou, do simples ignorante à angelitude. Não chegamos na angelitude, mas sabemos que através do pensamento bom é que vamos chegar, do bem, do amor, da fraternidade, da harmonia. Precisamos, ouviu, gente? Nós precisamos saber trocar quando nos chegar pensamentos negativos. Porque como a nossa mente, ela tanto emite quanto ela recebe, a gente não aceitar esse lixo mental que os outros querem, muitas vezes passar para nós. E que, se nós tivermos um pensamento fixo no bem, nas boas coisas, a gente não vai deixar com que isso nos influencie. Então, para a gente poder finalizar o nosso tema de hoje, a gente precisa pensar em melhorar a nossa qualidade do pensar, ok? Então, semana que vem, nós já estamos no capítulo 2. Semana passada nós tivemos o pensamento. Aliás, desculpa, essa semana nós estamos falando agora no pensamento, na próxima semana são os conflitos e doenças. Hoje nós estamos falando sobre pensamento. Então, tenha ciência que pensamento é a origem de tudo. A gente começar a ter essa consciência, tá bom. Então, próxima semana, conflitos e doenças. Esse capítulo, equipamentos existenciais, ele tem 4 itens, o outro tinha 3. E estão eles aí postos para nós, mas semana que vem é conflitos e doenças, que tem tudo a ver com o pensamento. Conflitos e doenças. É o próximo. Então, aguardo vocês. Até a próxima terça-feira, onde vamos estar juntos para mais um estudo da nossa série psicológica da Joana de Ângeles. Um beijo no coração, grande abraço para todos e até o nosso próximo encontro, ok? Beijo! Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.